Muitas descobertas, algumas muito antigas e outras recentes, confundem arqueólogos e especialistas. Quem construiu, como foi feita, com que propósito? Mas no vídeo de hoje do Mundo Desconhecido, vamos te mostrar algumas das descobertas que ainda intrigam pesquisadores, que vai desde uma estranha rocha com runas até achados inesperados sob as areias do deserto. Mas antes de assistir a este vídeo, te convido, te inscreve no nosso canal, clica no sininho de notificações, deixa aqui teu joinha, teu comentário aqui abaixo no final do vídeo e nos siga também na conta oficial do Mundo Desconhecido no Instagram. Profecia Viking. Perto do Lago Vater, na Suécia, está a Pedra Rik, uma imponente rocha de 5 toneladas que tem uma aparência quase alienígena e é diferente de qualquer outra no mundo todo. Acredita-se que ela data do início do século IX e que essa pedra foi erguida e esculpida por um viking que lutava para lidar com o luto pela perda de seu filho. Aquele pai, então, canalizou suas emoções para esculpir o extenso texto que consiste em mais de 700 runas espalhadas pelos 5 lados da pedra. Embora várias traduções tenham sido feitas, os especialistas ainda lutam para interpretar o seu real significado. Um estudo recente afirma que parte da inscrição fala do medo de um período de frio prolongado que iria se abater sobre toda a região. Uma equipe liderada por Per Holberg, professor de língua sueca da Universidade de Gotemburgo, disse que uma série de erupções vulcânicas do século VI mergulharam a Suécia numa onda de frio prolongada, matando quase a metade da população. O autor da Pedra Rúnica poderia ter se assustado com a série de eventos que aconteceram entre os anos 775 e 810. Entre eles, uma tempestade solar, um verão muito frio e um eclipse solar quase total, sendo que qualquer um deles poderia ter sido confundido como um indicador de outra onda de frio extremo que estaria por chegar. Macaco misterioso. O vaso do macaco de obsidiana é uma das peças mais importantes existentes no Museu Nacional de Antropologia da Cidade do México. Com cerca de 17 centímetros de altura, ele é constituído por uma única peça de obsidiana, que foi esculpida e depois polida. A obsidiana é geralmente preta e de origem vulcânica, sendo classificada pelos gemologistas como vidro. Essa peça foi doada ao museu em 1880, sendo catalogada como tendo vindo de um antigo túmulo asteca. Mas estudos posteriores colocaram em xeque esta afirmação. O arqueólogo Emiliano Ricardo Melgar, especialista em gemologia, não soube dizer como uma civilização desprovida de ferramentas modernas alcançou esse resultado de polimento. Porém, no estudo da peça, sua idade foi autenticada pelos vestígios de outras pedras nela encontrados, descartando que fosse uma fraude. Outra contradição é porque um macaco, quando a onça, a águia e a serpente reinavam supremos na iconografia asteca? Alguns especialistas acham que o vaso estaria mais próximo das sociedades do Altiplano Central, ou seja, sul do México, Equador e Peru. Até existem vasos ligeiramente semelhantes, mas relacionados às civilizações Totonaca e Mixteca, sendo que estes não são feitos de obsidiana e não apresentam a mesma qualidade de execução. Stonehenge russo. Há mais de 4.000 anos, os povos antigos da Rússia atual construíram uma verdadeira maravilha antiga, comparável em complexidade ao Stonehenge. Um assentamento em forma de círculo com paredes externas e internas com altura de quase 6 metros. No interior foram construídas áreas residenciais anexadas às paredes, parecido com uma versão reduzida da Atlântida, descrita por Platão. Embora não tenha sido construído em pedra, o design peculiar do assentamento faz com que os especialistas o comparassem ao monumento britânico. Quem construiu Arcaim, como passou a ser chamado, fez um cuidadoso planejamento para uma fortificação segura, visto que a parede circundante de cerca de 160 metros de extensão tinha 4 a 5 metros de espessura. Levantamentos arqueológicos desse lugar revelaram que as pessoas que construíram Arcaim eram agricultores, caçadores e guerreiros e também eram hábeis na criação de cerâmicas e tecidos.
Esse era um assentamento perfeito e próspero, porém, há vestígios de que fora habitado por apenas um ano, sem razões aparentes para que as pessoas abandonassem essa fortaleza. E os arqueólogos ainda não conseguiram descobrir o que causou o desaparecimento de Arcaim. Serpente gigante. O Monte Serpente é um monte em forma de animal da era pré-histórica e o maior do tipo que ainda existe. Localizado no sul de Ohio, a estrutura nativa americana de 411 metros de comprimento foi escavada algumas vezes desde o final de 1800, mas sua origem ainda é um mistério. Como o próprio nome sugere, esse assemelha-se a uma serpente gigante, sinuosa, com uma cauda enrolada no extremo, intercalada por 7 ondulações que variam de 6 a 7,5 metros de largura, e no extremo oposto, a cabeça, que parece estar abocanhando uma forma oval. Especialistas discordam sobre o que a cabeça do monte representa, com alguns estudiosos postulando que a forma significa um olho ampliado, enquanto outros acreditam que é um objeto, um ovo, por exemplo, sendo engolido pelas mandíbulas abertas da serpente. Em meados da década de 1990, uma equipe de pesquisa coletou carvão de 3 locais acima e abaixo do que eles consideravam a base do monte e, usando a datação por radiocarbono, determinaram que as amostras datavam de cerca de 920 d.C., colocando-o como obra dos nativos do Forte Antigo, cultura do pré-histórico tardio que viveu entre 1000 d.C. a 1650 d.C. Entretanto, em 2014, outra equipe de pesquisa fez novas análises e a construção do monte foi datada entre 381 a.C. e 44 a.C., com uma data média de 321 a.C., passando então sua autoria para o povo Adena, que ocupou a região entre 500 a.C. a 200 d.C. O debate sobre quem foram os legítimos construtores do monte continua até hoje, surgindo também a hipótese de que ele foi iniciado por uma cultura e concluído por outra. Enigma no deserto. No conflito do Golfo, que aconteceu entre 1990 e 91, o Iraque tinha uma das maiores forças aéreas do sudoeste da Ásia, com mais de 700 aeronaves de combate. O país havia comprado aeronaves novas e muito poderosas, incluindo o MiG-29 da extinta União Soviética e o Mirage F-1 da França. As bases aéreas também foram modernizadas, aumentando o tamanho e o número de pistas, e centenas de abrigos reforçados foram construídos para proteger as aeronaves no solo. Os Estados Unidos, que lideravam a força de coalizão internacional, abateu diversas das aeronaves iraquianas, o que garantiu a derrota de Saddam Hussein na época. Na década seguinte, houve um novo conflito e a principal alegação dos invasores foi que o regime de Hussein estava desenvolvendo armas químicas e biológicas para serem fornecidas a terroristas inimigos dos Estados Unidos. A CIA estimava que o Iraque ainda possuía cerca de 300 aviões de combate, porém, os Estados Unidos e aliados não enfrentaram qualquer oposição da Força Aérea Iraquiana, o que levou os militares a deduzir que os pilotos iraquianos permaneceram no solo porque acreditavam que foram superados pelo poder aéreo americano e britânico. Com a derrota do Iraque, as tropas americanas iniciaram as buscas pelas supostas armas de destruição em massa, mas o que eles encontraram foi realmente inesperado. Dezenas de caças da Força Aérea Iraquiana jaziam enterrados no deserto, onde estava instalado o campo aéreo de Al-Taqadum, a oeste de Bagdá, e muitos deles estavam intactos sem ao menos estarem protegidos da areia. E os americanos nunca souberam ao certo porque toda a frota foi enterrada. Uma hipótese é que o ditador iraquiano esperava que, escondendo as aeronaves restantes do conflito anterior na areia, ele pudesse evitar que as mesmas fossem destruídas ou tomadas pelos Estados Unidos e, quando fosse necessário, poderia desenterrá-las e assim utilizadas em futuros combates. Porém, parece que ele não teve tempo para isso. Existem muitas descobertas sem respostas, não é mesmo? E qual seria o real motivo para o Iraque ter enterrado todas as suas aeronaves?
Deixa sua opinião aqui abaixo nos comentários, ela é muito importante pra gente. Se inscreve no canal, clica no sininho de notificações, deixa aqui teu joinha, o teu comentário pra gente é sempre muito bem-vindo. E nos siga também na conta oficial do Mundo Desconhecido no Instagram. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo até o final. Um abraço pra você e até o próximo.